Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 27ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O senhor secretário fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei 55 de 2009 do Poder Executivo dispõe sobre procedimento de controle ambiental relativo à utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras de construção civil no âmbito do município de Conchas e da outras providências. Projeto de Lei 56 de 2009 do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio e termos aditivos com a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo. Projeto de Lei Complementar número 09 de 2009 do Poder Executivo dispõe sobre doação de área de terra para a Fazenda Pública Federal, objetivando a construção da agência do INSS em Conchas. Projeto de Lei 04 de 2009 do Poder Legislativo, de autoria de todos os vereadores, dispõe sobre a denominação de estrada municipal. Projeto de Lei número 05 de 2009 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, dispõe sobre denominação do ambulatório médico de especialidade do município de Conchas. Projeto de resolução número 10 de 2009 do Poder Legislativo, de autoria da mesa diretora, torna obrigatório o uso de uniforme pelos servidores lotados no quadro da Câmara Municipal de Conchas. Requerimento número 61 de 2009, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo, requer que o Poder Executivo Municipal informe o motivo da paralisação das obras para a construção do novo prédio do Fórum. Requerimento número 62 de 2009, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo, requer que o Poder Executivo Municipal informe quando irá iniciar as obras de revitalização da Praça Tiradentes. Requerimento número 63 de 2009, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, requer que o Poder Executivo Municipal envie a esta Câmara a planta da escola localizada no bairro dos Binos. Moção de congratulação número 66 de 2009 aos senhores Dr. Francisco Dominici Neto e Dr. Ricardo Takashima Kakuta, pela palestra ministrada no último dia 16, na sede da Câmara Municipal, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Indicação número 133 de 2009, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo, indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a manutenção com urgência da estrada vicinal que liga o município de Conchas ao município de Pereiras. Indicação número 134 de 2009, de autoria do vereador Emerson José Fechina, indica ao Poder Executivo Municipal
que realize a manutenção da estrada que se inicia na rodovia Marechal Rondon até a propriedade do senhor Cecílio Fieri. Indicação número 135 de 2009, de autoria do vereador Lucas Francisco Sebastião. Indica ao Poder Executivo Municipal a operação Tapa Buracos na rua Etelvino Cortês, esquina com a rua Goiás. Indicação número 136 de 2009, de autoria do vereador Lucas Francisco Sebastião. Indica ao Poder Executivo Municipal operação Tapa Buracos na rua Romualdo Albino Balestrin. Indicação número 137 de 2009, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Indica ao Poder Executivo Municipal que efetue reparo na rua Arlindo Lemes da Silva, localizado na Coab do bairro Santana. Parecer do processo 2234-02607, contas anuais. Prefeitura Municipal Conchas, Prefeito José Oscar Pavan. Assunto: prestação de contas da administração financeira, orçamentária e patrimonial de município. Sob apreciação, contas relativas ao exercício de 2007. Advogado Milena Guedes Correia Prando dos Santos. Acompanham processo 2234-126 de 07, 2234-226-07, 2234-326-07 e expedientes 1308-009-08, 1505-009-08 e 1819-009-08. Vistos, relatados e discutidos os autos, pelo voto dos conselheiros Robson Marinho, relator Fúvio Julião Biziazzi, presidente, e Renato Martins Costa, a segunda Câmara, em sessão de 2 de junho de 2009, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas prestadas pelo Prefeito Municipal de Conchas, exercício de 2007, exceção feita aos autos porventura pendentes de apreciação por este tribunal. Determinou, por fim, à margem do parecer, a expedição de ofício ao chefe do Executivo, transmitindo-se recomendações, o arquivamento dos expedientes 1308-00908, 1505-00908 e 1819-00908, que serviram de subsídios ao exame das presentes contas, e a auditoria competente que verifique oportunamente a efetivação das medidas saneadoras noticiadas na peça Defensoria. Na ocasião, reconheceram-se definitivos os seguintes resultados contábeis: aplicação no ensino, 26,50%, aplicação na valorização do magistério, 73,47%, aplicação na saúde, 17,53%, despesas com pessoal e reflexos, 47,77% e superávit orçamentário, 3,37%. São Paulo, 23 de junho de 2009, Fúvio Julião Biasi, presidente, Robson Marinho, relator. Convite especial. Palestra sobre a saúde da mulher, com o secretário da Saúde de Conchas, Dr. Alcides de Moura Campos Júnior, dia 26 de outubro de 2009. Horário, às 19h30. Local, Igreja Batista, Rua Afonso Atanásio, 267, Jardim Letícia, próximo ao antigo bar do Roque Leite. Convite. Prezados senhores, dia 6 de novembro de 2009, das 10 às 13 horas, Porangaba estará sediando o 29º ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais. Após, a Prefeitura de Porangaba estará oferecendo almoço aos presentes.
Para tanto, solicito a gentileza de confirmação até o dia 30 de outubro de quantas pessoas comparecerão ao evento. Grata, Sueli Venâncio, secretária de gabinete. Senhores vereadores, conforme o artigo 175 do parágrafo 3º do Regimento Interno, eu comunico aos senhores que quiserem fazer o uso da explicação pessoal, que venham até o primeiro secretário e se inscrevam. Ou levante o dedo e o primeiro secretário vai fazendo a inscrição. Eu também gostaria de consultar o plenário para a quebra de procedimento regimental na questão das moções. No nosso regimento não consta moção de apelo. E eu consulto o plenário porque a Associação dos Municípios do Centro do Estado de São Paulo, ela está pedindo que a gente apoie os municípios pela queda de arrecadação, pela perda do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Então eu consulto o plenário se a gente pode incluir na pauta de hoje uma moção de apelo ao governo federal solicitando que seja aumentado esse repasse. Sim, com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, eu concordo, eu também entendo que qualquer tipo de moção, desde com fim produtivo, em que pesem os nomes, né, as denominações de apelo, de congratulação, todas elas devem ser encaminhadas e apreciadas por essa casa, independente de ser uma ou outra coisa, desde que seja com finalidade boa. Só isso, senhor presidente. Então, consulta o plenário sobre essa proposição. Então, está incluso na pauta de hoje uma moção de apelo ao governo federal e uma moção também, consulta o plenário, de apoio à ANSESP, a Associação dos Municípios. Consulta o plenário, então também está incluído na pauta de hoje a moção de apoio e a moção de apelo. Passamos então agora para a explicação pessoal dos senhores vereadores. Vai explicar para o uso da tribuna, senhores vereadores. A moção de apelo sobre o que é, presidente? A moção de apelo ao governo federal é para que ele libere o fundo de participação dos municípios, que ele aumente. Devido à crise financeira, à queda, os municípios pequenos caiu o repasse. E ele prometeu que iria mandar. Então a gente está fazendo uma moção de apelo. Sim, mais alguma coisa, senhor vereador? Então passamos agora para o uso da tribuna. Convido o vereador Emerson José Fechner para fazer o uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, gostei da atitude do presidente em relação à explicação pessoal, já se fazia necessário. Muita gente usando da explicação pessoal de forma meio injusta, principalmente com esse vereador aqui. Sessão passada, eu comentei a respeito de um acontecimento lá no hospital, a qual eu presenciei. Horas antes deste acontecimento, eu fui chamado pelo seu Luiz Neder, que foi a vítima lá a qual comprou remédio ali naquela instituição. Chegando no hospital, fiquei surpreso quando entrei numa das salas lá, se fazia presente a subcoordenadora. Posteriormente chegou o coordenador, seu Benedito, e o secretário da Saúde, Dr. Alcides. Eu fiquei surpreso com a atitude da subcoordenadora e do atual coordenador, alegarem que não tinham conhecimento de causa.
querendo documento para tomarem as necessidades lá devidas, contra os funcionários. Eu, muito francamente, coloquei que eles estavam agindo de forma covarde com aqueles funcionários, que não era justo atribuir a culpa aos funcionários, sendo que a ordem vinha de cima, e que eu tinha conhecimento de que isso vinha sendo praticado há muito tempo. Só não tinha documentos em mãos e não tinha certeza. Até então, eu não sei da legalidade, se é permitido ou não. Mas da forma que colocaram, querendo condenar os funcionários que participaram da venda do remédio, eu fiquei indignado. E fui bem claro que eles estariam sendo covardes, como foram em comprometer uma funcionária na adulteração de uma ata pública, de uma ata daquela instituição. Ainda bem que se fazia presente o nosso amigo, o senhor Duílio, o senhor secretário da Saúde, doutor Alcides. O desenrolar do assunto lá, o senhor Luiz gravou tudo com o celular dele. Então, estão querendo distorcer a situação. Eu, na verdade, comentei para que se levante e se apure os fatos. E hoje eu estou oficiando aqui para esta casa, protocolando a denúncia deste vereador aqui conjuntamente com a mesa. Está aqui o documento do recibo. Eu queria que o nobre companheiro líder de governo visse, porque até ele mesmo sugeriu para mim que era motivo de SEI. Não sei qual a atitude desta casa, da mesa, mas eu estou cumprindo com a minha parte, como fiz anteriormente. Não vi manifestação dessa casa, encaminhei para o Ministério Público. Eu gostaria que fosse apurada esta denúncia, porque, na verdade, a coordenação do hospital está revertendo, apesar de testemunhas, o assunto gravado. Fiquei sabendo que orientaram os funcionários a fazer um boletim de ocorrência contra este vereador e o senhor Luiz, injustamente. Então, nós sabemos do problema naquela instituição, venho colocando desde o início, a prefeita já foi alertada disso, e o que está me parecendo é que a prefeita está endossando tudo isso, porque se fala, se coloca e nada se faz. Eu continuo indignado. Seria isso, senhor presidente, nobres companheiros. Eu peço ao vereador que traga até essa mesa um ofício, onde ele está solicitando a denúncia, tá? E conforme o nosso regimento, toda a denúncia tem que ser feita por escrito. A mesa recebe a denúncia do vereador, passo para que o primeiro secretário faça a leitura, e ela será encaminhada à assessoria jurídica e à Comissão de Justiça e Redação dessa casa. Não. Excelentíssimo senhor presidente e mesa da Câmara Municipal de Conchas, Emerson José Fessina, brasileiro, vereador municipal, no uso e gozo de suas atribuições, informo que em data de 11 de outubro do corrente ano, por volta da 1h30, encontrava-me no Consórcio Intermunicipal de Saúde devido a problemas de saúde. Dentro do referido estabelecimento de saúde, fui abordado pelo senhor Luiz Antônio Neder Filho,
o qual informou e me entregou o documento original, ou seja, recibo de compra de medicamento efetuado dentro do Consórcio Intermunicipal de Saúde, ficando o mesmo indignado com a referida venda, o qual segue em anexo. Diante do acima exposto e conforme já anteriormente explicitado em tribuna, pleitei informações acerca da legalidade da citada venda de medicamentos por funcionários do Consórcio Intermunicipal de Saúde e aquele órgão de saúde, e em sendo ilegal, requeiro sejam tomadas as devidas providências legais aplicáveis ao caso. Nestes termos, pede e espera deferimento. Conchas, 21 de outubro de 2009, Emerson José Fessina, vereador. Eu peço ao primeiro secretário que depois, após a sessão, encaminhe a assessoria jurídica dessa casa e a Comissão de Justiça e Redação. Eu convido a vereadora Eva para que venha assumir o meu lugar para que eu possa fazer o uso da tribuna. Fazendo uso da tribuna, o vereador Omar. Senhora Presidente, senhores vereadores, faz-se necessário o uso da tribuna no tocante do que a gente vê, os caminhos que a gente escolhe. Eu acredito que, diante do que houve, do que está havendo em nossa cidade, se a gente fazer um balanço geral, a nossa cidade ela está bonita, ela está caminhando, ela está indo para melhor. Nós podemos observar que, apesar de 10 meses de administração, e essa união, essa parceria PSDB, PMDB, e às vezes tem os seus atritos, às vezes tem os seus conflitos, porque nenhum ser humano tem o mesmo pensamento. Se todo mundo gostasse de preto, o que seria das cores branca, azul, amarela? Certo? Então a gente acha, mas Conchas, ela está direcionando para um rumo bom, para um rumo melhor. A gente dá uma olhada nas entradas da cidade, a turma fala, mas não foi o governo que fez. Se não fosse os políticos que tivessem movimentado a Câmara Municipal, os vereadores, a prefeita municipal, não teria feito o recapeamento. Os postos de saúde ficaram anos e anos. Tudo bem, teve várias parcerias, o prefeito passado teve o seu papel, teve. Só que a atual administração agilizou. A atual administração terminou, concluiu, pagou e entregou. Então hoje nós temos mais 2 postos novos de saúde tentando atender as pessoas. A gente olha, mas falta recurso humano. Mas o recurso humano, o atual secretário está dando cursos para recursos humanos, preparando essas pessoas para melhor estar atendendo. Os agentes de saúde estão recebendo cursos. Hoje nós falamos a nossa educação. Esses dias teve no dia do professor, pela primeira vez, eu vi um jantar dos professores, onde todas as escolas se uniram. Tinha mais de 250 funcionários só da educação dentro do Salão da Terceira Idade. Além de jantar, teve a fundação do Conselho Municipal da Educação, onde teve a integração de todas as escolas, onde eles conversaram sobre os problemas, sobre as dificuldades e como vencer as dificuldades. Então eu acho que nós, como vereadores, como representantes dessa casa, nós estamos indo bem. Muitos falam que a Câmara de Concha hoje não é boa. Um partido aqui, um partido ali, um partido lá. Mas eu fiz um balanço desses 10 meses de governo, observando. Conchas melhorou. A atual prefeita conseguiu muitos recursos e muitos vereadores têm participação de algumas emendas parlamentares que hoje estão no município de Conchas. Está entrando hoje um projeto de lei aqui para que o município de Conchas doe
para a agência do INSS uma área de terra. Então, é um trabalho, sim, de viagem que a prefeita municipal teve que ir até Brasília. Sim. O vereador Agenor estava junto, eu também estava presente. É o dedo do Michel Temer, para que pudesse sair a agência do INSS no município de Concha. Hoje nós vamos estudar a proposta de doação de uma área. Então Concha está dando um passo muito grande, com dificuldades, porque a prefeitura já tinha dívidas anteriores, tá, de várias gestões, não vamos aí passar a mão na cabeça de ninguém. Tá? Os precatórios vêm aí desde 82, tem precatório de um, de outro, a gente não está aqui para falar nome, nós estamos aqui para falar das dificuldades do município. A arrecadação de Concha, que era 2 milhões e 200, a média em 2008, hoje a média é 1 milhão e 900, nós estamos trabalhando com 200 mil. Quando a gente fala nós, não o maior governo, nós, classe política, prefeita e 9 vereadores. Porque tudo que passa na prefeitura, o vereador aprova aqui. Então hoje, nós podemos podemos falar de cabeça erguida. Conchas está, sim, no rumo certo. Tem dificuldades financeiras? Não vamos conseguir atender todo mundo, porque as dificuldades é grande? Não. Mas que vamos conseguir melhorar a vida dessas pessoas? Vamos. Tendo por base, eu quero falar das estradas rurais. Tá? Nós estamos fazendo a operação tapa-buraco nas estradas rurais. Tem muita dificuldade nas estradas rurais, pouco dinheiro. Certo? Mas todas as estradas onde está sendo reclamada, pelo menos um caminhão de caco de telha, uma máquina está indo lá arrumar. Não existe nenhuma estrada interditada no município de Concha. Tem 7 pontes que está em péssima condições. E a prefeitura está movimentando, atrás de eucalipto, atrás de coisa, para concluir 7 pontes. Já foi feito mais de 120 mata-burros. E também foi tirado 7 mata-burros. Feito não, reformados. Porque nem todos foram feitos, alguns foram readequados. Tá? E 7 mata-burros só no bairro dos Polim foram retirados e está sendo feito corredor. Porque um corredor fica muito mais barato do que um mata-burro. Um mata-burro custa em média hoje R$ 1.200. Tá? A manutenção dele, só para a máquina e o trator ir lá e voltar, isso aquilo, perde dia de funcionário, hora de máquina, também. O que nós temos que pensar, é uma das indicações que eu fiz nessa casa, é um projeto de lei, onde possa o município arcar com os corredores. Ele faz parceria com os proprietários. O proprietário ou dá um morão, ou dá cerco, ou dá mão de obra, o município entra com outro, e nós acabarmos com esses mata-burros. Porque além de dar prejuízo para o município, que tem que estar uma máquina se deslocando lá, e um pessoal indo para arrumar, o gasto da madeira, eu vou concluir, vereadora, aos 10 minutos. O gasto que dá é muito menor do que o município auxiliar o proprietário a fazer a cerca, porque a manutenção da cerca depois fica para o proprietário. A prefeitura não precisa voltar mais. A prefeitura ajuda uma vez só no ano. Então eu acho que nós temos que pensar. Outra coisa que eu gostaria que a senhora prefeita pensasse, que também é motivo de indicação minha, na semana passada, é o seguinte: os produtores rurais, a empresa voltou a funcionar, eu não sei se está com frango forte, outros falam que está com frango da fazenda. Infelizmente, nosso produtor rural, a maior parte é a avicultura. Tá? Muitos deles estão quebrados. Tá? Muitos deles têm dívidas e empréstimo. Eles querem pôr o frango novamente, só que não conseguem entrar mais, porque a sua estrada, seu trecho particular lá dentro, está impedido. Só que isso movimentava o ICM do município de Conchas. Nesse período que eles ficaram parados, o município perdeu mais de 30 mil reais. Eu não tenho certeza se é semanal ou é mensal. Eu sei que é 34 mil reais, fui informado pelo contador da prefeitura. Eu só não posso falar se é semanal ou é mensal, que isso eu não me recordo. Então, cabe ao município, sim, fazer uma lei, junto com nós, vereadores, que autorize que os maquinários da prefeitura, pelo menos 2 horas, preste serviço a esses produtores rurais, para que eles possam escoar
o seu produto e isso movimentar o comércio e o imposto do próprio município. Então eu acredito que por nós, vereadores, nós já tem outros vereadores que já falaram sobre isso aqui na tribuna, certo? Então, um dia a gente já comentou que todos que gostariam de fazer isso, certo? Então eu acredito que os 9 vereadores estariam dispostos disso, certo? Eu gostaria que a senhora prefeita ou o pessoal da prefeitura marcasse uma reunião com nós, vereadores, para a gente estar discutindo essa possibilidade de a gente estar auxiliando esses pequenos produtores rurais, não só de frango, como de boi, como o produtor do leite. Tem algumas pessoas que ainda plantam milho, feijão, arroz, pelo menos 2 horas para cada produtor, e que fosse cobrado um preço irrisório, porque nós sabemos que o município, além da responsabilidade fiscal, não permite o município fazer de graça. Tá? Então, se hoje uma hora da máquina custa 100, que seja cobrado 10% do valor, só no intuito de que a gente mantenha a lei e mantenha o apoio. É isso, senhora presidente e senhores vereadores. Convido o vereador Dr. Antônio Miguel para fazer uso da tribuna. Retorno a palavra ao presidente dessa casa, Omar Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria inicialmente parabenizar o CONSEG, o jornal A Comarca, a Câmara Municipal, que, na noite de sexta-feira passada, presenteou a cidade de Conchas com aulas magistrais dadas pelo Dr. Rodrigo Cocuta e o Dr. Francisco. Aulas Ricardo Cocuta e o Dr. Francisco. Foram aulas magistrais em relação ao problema de droga que desgraça a família do mundo inteiro e a nossa também. Eu quero registrar nesta data e parabenizar um moço que está se destacando na cidade, que é o Jailson Aparecido da Silva, que é o secretário do CONSEG, se não me engano é isso, pela sua desenvoltura e pela sua dedicação à coisa pública. Lamento, profundamente lamento, que a assistência que esteve aqui na Câmara deixou a desejar, apesar da divulgação que foi dado ao evento. Em segundo lugar, senhor presidente, eu estou sendo cobrado de o jornal A Comarca hoje manifesta de maneira inequívoca a quantidade de viagem que os vereadores têm feito e a população toda indignada com os gastos de viagens a São Paulo, Brasília. Eu acho, como o doutor Anselmo, na sessão passada, falou, eu acho que deve, o vereador ir. Mas aqueles devem mostrar para a população o que eles foram fazer em Brasília. Eu acho que os documentos apresentados, protocolados nos gabinetes em Brasília, devem ser dados a público, senhor presidente. Porque senão, o povo não sabe onde está sendo gasto o seu dinheiro. E eu sugiro aqui, senhor presidente, que o nobre vereador que fez um curso em Brasília, faça para nós todos, que nós todos temos o direito de aprender, uma palestra contando o que ele aprendeu em Brasília. Eu acho que isso é importante para nós, porque também nós pagamos impostos, nós temos o direito de saber aonde foi gasto o nosso dinheiro. Então eu sugiro a Vossa Excelência que
peça para o vereador Emerson, que esteve em Brasília, e o vereador Divaldo, que além de apresentarem os seus requerimentos protocolados em Brasília, que também façam uma palestra, não digo para a população, mas para nós vereadores, para que a gente aprenda também. Que não fique só para eles. Deve trazer o conhecimento para todos nós. O vereador Emerson solicita uma parte, o senhor concede? Concedo, pois não. Em a parte, o vereador Emerson, 1 minuto pelo regimento. Em a Nobre parte. companheiro, os interesses são recíprocos. O senhor também recebeu o convite para participar dessa palestra. Só que não se mostrou interessado. Inclusive, o senhor estava em viagem particular. E como o senhor foi bem claro comigo, o senhor não tem mais esse pique. Entendeu? Eu acho que eu não concordo com essas colocações, a gente divulgar as intenções de trabalhos nossos, como está sendo feita essa demagogia em relação aos trabalhos da prefeita. Recentemente fiquei sabendo que foi viajar para Manaus, sendo que o dinheiro está em Brasília. Nem por isso eu estou questionando. Nós estamos aí vendo o descrédito da população, do barulho que está se fazendo, da demagogia, e cadê o dinheiro? Temos exemplos aí do banheiro da praça. Nós assinamos, nos comprometemos. Cadê a reforma do banheiro das praças? Respeito o nobre companheiro, mas discordo da colocação. Obrigado. Senhor presidente, eu não estou pedindo nada demais. Eu quero aprender. Eu não pude ir. Nós queremos aprender. Eu acho que o conhecimento que vocês trazem de Brasília enriquece os vereadores aqui de Concha. Nos enriquece, nós aprendemos. Vereador, não é demérito de maneira nenhuma, mas não custa nada o nobre presidente marcar uma reunião para que vocês falem, deem a nossa... e tragam os documentos, mostrem os ofícios protocolados, para a gente acompanhar pela internet. Precisamos acompanhar pela internet isso aí. É fácil hoje. Então, nobre vereador, de maneira nenhuma eu quero denigrir sua imagem. De maneira nenhuma. E você falou, eu acho que eu estou cansado. Estou cansado. Não tenho coragem de ir em Brasília. Mas não precisa ir em Brasília hoje. Eu converso aqui com o deputado Michel Temer, com o futuro vice-presidente da República. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho mais 1 minuto. Eu quero, nesse momento, senhor presidente, prestar minha solidariedade e meu apoio a 2 funcionárias do Hospital Municipal de Conchas, a senhora Janaína Messias Camargo e a Maria do Carmo Covacini. São pessoas sérias, honestas, não cometeram crime nenhum. Senhor presidente, eu gostaria de passar para Vossa Excelência, eles, se não fornecesse o remédio para o senhor que foi lá buscar, porque a esposa dele tinha caído de uma moto e estava com dor, e tinha machucado, precisava passar uma pomada e tomar um analgésico. Se eles, porventura, não tivesse fornecido o remédio, tivesse vendido, e essa pessoa viesse a falecer, hoje eles estavam presos, respondendo por omissão de socorro. Senhor presidente, senhor vereador, a probabilidade de um vereador, de um munícipe, encontrar um vereador num hospital, segundo matemáticos, é de 1 para 147.586 vezes, numa cidade como Conchas de 20 mil habitantes. E encontrar um vereador que é desafeto da administração, que pega esse hospital dia e turnamente,
é de 1 para 465.678 vezes. A probabilidade. E o cidadão encontra o vereador desafeto da administração lá no hospital e entrega o documento. Quem tem, senhor presidente, senhores vereadores, que sofrer punição, não é essas duas jovens de famílias decentes, humildes, mas decentes de Conchas. Quem tem que ter punição é aquele que foi buscar o remédio sem receitamento e ia dar para uma pessoa, ele podia matar. Quem tem que ter punição é aquele que foi buscar o remédio, porque ele está fazendo o exercício ilegal da profissão. Senhor presidente. Vereador, na explicação pessoal não tem prorrogação. Líder da bancada, eu tenho direito. Tem. O senhor tem mais 10 minutos como líder. Tenho direito. Senhor presidente, sou dirigente do PMDB. Senhor presidente, senhores, eu peço silêncio, senhor presidente. Ele não pediu a parte. Senhor presidente, sim. Ele tem, como representante, ele tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, não tenho nada pessoal contra o nobre vereador Emerson, de maneira nenhuma. Eu tenho conversado particularmente com ele e acho que não é por aí que nós vamos resolver o problema da cidade. De maneira nenhuma. Fazer pessoas humildes, honestas, sérias, decentes da cidade, obrigar a ir na polícia para fazer um boletim de ocorrência, pelo amor de Deus. Está aqui, senhor presidente, está aqui. Ordem baixada pelo diretor clínico do hospital e ordem baixada pelo diretor administrativo do hospital. A venda de medicamentos só será efetuada quando a apresentação de receita médica particular. Está aqui. Está aqui. Se ela cometeu algum crime, foi de ter vendido a medicação sem a receita. Mas nós temos que prender o Libardi, nós temos que perder a mama, porque lá vende todos esses medicamentos que está falando aqui, que vendeu. Tem que prender essa gente, porque eles vendem esse medicamento. O delegado tem que ir lá e prender essa gente. Eles venderam o único crime da moça, vender. E elas, de maneira nenhuma, embolsaram o dinheiro. E mais, quando a de receita vem da Unesp, deve passar pelo plantonista para consulta e para a troca. Eu acho, senhor presidente, que houve má fé, houve armação. Queiram ou não queiram, houve armação. Só um tonto que não sabe que isso foi armação. Foi tudo armado, juntamente com outros pósteres do PSDB, senhor presidente. Vossa Excelência, que é do PSDB, que é do mesmo partido da prefeita, deve tomar providência, porque não foi só o presidente, o suplente de vereador que esteve lá. Também teve outro prócer do PSDB lá acompanhando a falcatrua. Senhor presidente, senhores vereadores, era só isso que eu ia dizer. Quero aqui mais uma vez prestar solidariedade às duas funcionárias. As funcionárias merecem respeito. Não é assim que se resolve o problema do hospital. Era só isso, senhor presidente, senhores vereadores. Particularmente, não tenho nada com o vereador Emerson. Nada, absolutamente nada. Sim, senhor vereador. O senhor pediu pela ordem. Pode falar que eu estou ouvindo. Como líder de bancada. O nosso regimento permite, não tem nenhum orador na tribuna, o senhor pode fazer o uso da palavra como líder da bancada. Na próxima encarnação eu quero ver se eu nasço, estudo pelo menos, vou fazer um curso de medicina. E eu acho que aprende matemática junto. Quando estive no hospital, eu passei pelo médico, fui consultado, tomei uma injeção, nada agradável, fui pego de surpresa. Eu até coloquei, quando o senhor Luiz, nunca falei com ele, nunca tive a oportunidade, conheço de vista,
ele me levou um recibo assinado, indignado, com o valor lá estipulado, na presença das 2 funcionárias, a qual o senhor está distorcendo as colocações minhas. E eu fui bem claro para o senhor Luiz que elas não tinham culpa disso, que isso estava partindo de cima, que elas estavam agindo inocentemente. Isso, como o senhor colocou aí, eu até agradeço, parabenizo a atitude do senhor Benedito. Primeiro ato, atitude de homem que ele tomou atualmente, porque até então ele se acovardou. Como se acovardou? Querendo condenar as funcionárias, a qual eu fui contra, a qual essas pessoas que o senhor citou estavam presentes no momento, e tem gravação das palavras dele. Então o senhor está cometendo uma injustiça comigo e com essas pessoas que se faziam presente. Agora, o senhor quer distorcer a situação. Eu sei que ali tem os apadrinhados do senhor, a qual eu não concordo, e tenho levantado denúncias contra aquelas pessoas. Aí fica a critério de cada um. Até então, eu sugeri para elas irem até a delegacia, deixei elas à vontade para nós tirarmos a limpo. Porque eu tenho certeza que, mediante uma investigação policial, com a presença de todas as testemunhas, a gente vai ver quem está falando a verdade. Eu, em momento nenhum, fiquei surpreso. Eu não tive a atitude que o vereador Anselmo teve de dar voz de prisão, apesar de eu saber que eu estou dentro do meu direito. Eu fiquei surpreso com o que vi ali. Por isso, resolvi segurar o documento para averiguar posteriormente. Seria isso, nobre companheiro, senhores vereadores? Vereador, o senhor já utilizou a tribuna. O senhor usou como líder e como líder e como tribuna. O senhor, por favor, não pode. O senhor tem explicação pessoal ainda. Eu vou cumprir o regimento e quero alertar. Só para concluir, senhores vereadores, as acusações, quando não está no uso da tribuna, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Tá? Porque a partir de hoje, todos os levantamentos que foram feitos em tribuna, a nossa assessoria jurídica vai estar assistindo e vai pedir para que o vereador prove tudo aquilo que ele está falando. Apesar de ele ser livre no uso da tribuna, tudo que for levantado das pessoas tem que ser apurado. Eu gostaria de chamar para fazer o uso da tribuna o vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Senhor presidente, senhores vereadores, para esfriar um pouco os ânimos, vamos voltar a falar sobre a palestra que aconteceu aqui na sexta-feira. E eu gostaria de pedir à minha colega vereadora Eva para que ela incluísse também nessa moção as congratulações também, como o doutor Antônio falou, ao Jailson, ao pastor Eusébio, enfim, a diretoria do CONSEG, porque sem esse trabalho da diretoria não teria havido essa palestra. Nós realmente eu estive na rádio ainda a população para comparecer, eu estive aqui, eu aprendi bastante com as palestras aqui, coisas que eu realmente ainda não sabia a respeito de drogas, eu fiquei sabendo, e é uma pena, como frisou o doutor Antônio, que não houve um comparecimento nem das escolas, que seria muito importante que os educadores nossos estivessem aqui, porque eles poderiam assimilar esse conhecimento para transmitir na sala de aula, mas eu não me lembro de ter visto aqui os educadores de Conchas nessa palestra, infelizmente. Mas eu gostaria que a senhora permitisse que estendesse essas congratulações
à diretoria do CONSEG como um todo. Isso. Eu, às vezes, estou passando no canal e assisto, como o doutor Antônio, como outros vereadores, uma sessão plenária do Congresso, e já tive oportunidade de assistir da Assembleia. E, recentemente, eu vi o senador Suplicy levantar cartão vermelho para o Sarney pedindo a saída dele. E a gente vê ali também movimentos sempre encabeçados pelos oposicionistas, independentemente de sigla partidária, são aqueles que não estão no poder, não conseguem espaço na administração, e eles atiram de todos os lados. Por quê? Porque eles são oposição. Só que a Assembleia, a Câmara, o Senado, as câmaras municipais não são tribunais onde tudo que se acusa tem que ser apurado. Por isso é que a gente vê aquela busca incessante por assinaturas para abertura de SEI, que não se atinge o limite e são arquivados, e nem se inicia nenhum processo, nada, embora às vezes tratem-se de crimes graves. Mas, infelizmente, o que vale nas casas de leis são decisões políticas. Por isso que os chefes de executivos procuram manter uma maioria para se assegurar de que terá respaldo diante das denúncias, consistentes ou não. Eu não estou me referindo a nenhum caso específico de Concha. Estou fazendo uma explanação geral. E nós não fugimos à regra. Nós tivemos aqui, os vereadores mais antigos sabem disso, várias comissões processantes, e raramente se atinge alguma coisa mais séria do que se encaminhar ao promotor. E como bem foi falado, agora eu cito o nome dele, do vereador Emerson, vai ser apurado tudo na polícia. Perfeitamente, é o lugar certo para se apurar os crimes, eventualmente crimes. A polícia apura, se manda para o Ministério Público, e aí tem as consequências. Na Casa de Leis, apura-se se houver maioria. Se não houver, não se apura. Então, qual é a orientação, como eu falei na sessão anterior? Se houve o crime, se o vereador tem certeza de que aquilo é um crime, ele tome suas providências. Eu falei, prende-se em flagrante, então vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência, representa o Ministério Público. Por quê? Porque, iniciando-se um processo, a partir daí vai ser feita uma investigação, e geralmente as câmaras pequenas não detêm tantos instrumentos para uma apuração mais consistente, principalmente se for algumas situações contábeis e tal. Já a polícia pode fazer isso através da polícia técnica, o Ministério Público pode requisitar. O único inconveniente, o único alerta é: denuncie, assine e tenha certeza do que você está fazendo. Porque aqui o vereador tem a sua imunidade, pode falar o que ele quiser na tribuna, mas lá, se ele assinar e fizer uma denúncia falsa, ele responde por denunciação caluniosa. Porque ele não sabia que aquilo não era crime e denunciou, vai ser responsabilizado. Não estou falando para nenhum caso específico, estou falando em geral, como funciona. Entendeu? Então, no nosso regimento diz o seguinte: para se propor uma comissão parlamentar de inquérito, é necessário 1/3 da assinatura dos vereadores, do total dos vereadores. Sem isso, tudo mais é falar, é cobrar, entra a sessão, sai sessão, entra a sessão, sai sessão, e o assunto não sai do microfone. Porque se não se fizer o que se tem que fazer no regimento, não adianta. Ninguém vai fazer nada aqui sem que tenha esse respaldo legislativo legal, que são as assinaturas, como acontece nas outras casas. E a gente alerta os senhores vereadores: querem providências da casa? 1/3 das assinaturas. Consiga. Conseguiu? Ótimo. Vai de plano, o senhor presidente encaminha. Requerimento assinado por um só vereador, fica aí. Se ele conseguir apoio, vai para frente. Se não conseguir, pode ficar parado. E não adianta sair por aí falando na rua que não tomou providência, porque é o próprio regimento que fala isso, não somos nós. O
O regimento diz que tem que ter essas assinaturas, certo? Mas, de qualquer forma, se o assunto é grave, se o assunto realmente trata-se de um crime, tem que ser tomadas as devidas providências, se for o caso desta casa, no mínimo na parte policial, através, né, do pedido formalizado pelo denunciante. Eu queria falar um outro assunto aqui, senhor presidente, sobre a transmissão dessa sessão pela rádio. Chegou-se a comentar que estava tudo certo, que ia começar, e me parece que não vai dar nada certo, porque eu estive hoje conversando com o ex-diretor da rádio. Ele disse que se alterou todo o estatuto da rádio para poder fazer um contrato com a Câmara, mas na hora H um chefão lá chegou e falou, não vai fazer nada, e barrou tudo. Então, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência, que coordena e comanda esses trabalhos, procurasse uma posição oficial da Rádio Pérola. Chega de conversa. Queremos saber oficialmente, vai transmitir, não vai, por quê? A partir daí, de um documento ou de uma resposta oficial, a casa vai tomar suas providências. Pode ter certeza disso, que eu vou encabeçar essas providências. Eu vou até redigir o requerimento. Só que eu gostaria que viesse alguma coisa oficial dessa rádio, para a gente saber o porquê que uma rádio comunitária se nega a transmitir sessões da Câmara de uma cidade pequena como Conchas, que seria uma das poucas coisas a ser transmitida nessas quartas-feiras e que realmente tem audiência, porque quando a gente sai nas campanhas, todos falam na parte rural, muita gente ouve e fala e ficam sabendo o que se passa na cidade. Senão a gente fica preso a 3, 4 pessoas que vêm quando não está chovendo, porque quando chove não vem ninguém, porque não vieram nessa palestra, não vieram na sessão solene que nós fizemos, e o povo de Conchas tem os seus, né, suas outras ocupações. Mas a rádio eles deixam ligado e ficam lá, a mulher passando roupa, o homem fazendo alguma coisa e está ouvindo. Então é muito importante que sejam transmitidos o trabalho para exteriorizar tudo que se fala, as denúncias trazidas pelos vereadores, tudo que nós fazemos aqui. Seria muito significativo e eu acho que a Rádio Pérolas vai se interessar em transmitir sim, porque é um serviço comunitário, acho que é um dos maiores serviços comunitários que seria prestado ao nosso município. Senhor presidente, por favor, eu gostaria que providenciasse essa posição oficial da Rádio Pérolas. Só isso, senhor presidente. Convido para fazer o uso da tribuna o vereador senhor Agenor Luiz de Souza. Senhor presidente, nobres colegas, eu ouvi aqui com atenção a fala de alguns vereadores que me antecederam, principalmente o vereador Emerson e o vereador Dr. Antônio Miguel. Quanto em relação à denúncia feita pelo vereador Emerson, quando ele colocou nesta tribuna semana passada, ele não foi muito claro em colocar, e a princípio eu pensei que fosse algum paciente que tivesse internado. Tanto é verdade que eu falei que não pode cobrar medicamentos e nem receita, nem consulta, de uma vez que eles estão internados pelo SUS. E às vezes, em alguns hospitais, costumam fazer isso indevidamente. Mas da forma, procurando saber corretamente de como foi feito o procedimento, as duas meninas que atenderam as pessoas no hospital estão corretíssimas. Até porque, como disse aqui o vereador Dr. Antônio, se poderia levar a óbito a pessoa que estava lá precisando do medicamento, aí, se não fosse atendido, seria omissão de socorro, seria crime também. E o procedimento que eles tiveram foi muito correto.
de ter a inteligência de pegar um papel por carbono e fazer um recibo do valor do medicamento fornecido. Então essas pessoas estão de parabéns e não merecem ser punidas. Também gostaria de falar da palestra que tive aqui na Câmara pelo nosso promotor de justiça, Dr. Ricardo, e pelo... Pois não. O vereador concede a parte. Pois não. Em a parte, o vereador Dr. Antônio Miguel, 1 minuto. Marque. 2 e... Senhor presidente, senhor vereador, eu acho que a denúncia que o nobre vereador Emerson fez, faltou uma delas aí. A da omissão de socorro, não sei se foi formalizado. Senhor presidente, foi formalizada a segunda denúncia que o vereador fez na sessão passada? A omissão de socorro da morte de uma pessoa no hospital? Eu só queria informação se foi formalizada. Não. Não? Então, obrigado. É só essa parte. Muito obrigado. Senhor presidente, senhor. Retorno a palavra ao orador da tribuna e continue de 2 minutos e 33. Com a palavra, Washington. Na realidade, a denúncia também do óbito por falta de socorro é uma denúncia grave. Talvez, no meu entendimento, muito mais grave do que essa do fornecimento de remédios, se for indevidamente. Porque eu acho que uma vida não tem dinheiro do mundo que se pague. Isso é da forma que eu entendo. Mas, colocando aqui, a vereadora Eva fez aqui uma moção de congratulação ao Dr. Francisco Neto e ao Dr. Ricardo Takashima. Eu gostaria, vereadora, lógico, se você permitisse, que fosse feita essa moção em nome da casa. Eu acho que fica até mais elegante para a nossa casa aqui, se for possível fazer dessa forma. Mas a lembrança é louvável de qualquer forma, vereadora. Senhor vereador, tem vereador solicitando a parte. O vereador Emerson, o senhor vai considerar a parte? Só, eu permito a parte, vereador. Só no final, deixa eu só concluir, depois eu dou a parte para você. E também gostaria, presidente, que fosse marcado aqui pode ser numa reunião administrativa, para que a secretária da Assistência Social viesse aqui fornecer algum esclarecimento para nós vereadores. Eu gostaria que o senhor já deixasse agendado. E também gostaria aqui só de registrar mais um trabalho com sucesso da nossa prefeita. Ela conseguiu, através do Ministério da Agricultura, um trator traçado para a nossa Casa da Agricultura, através de uma emenda do deputado Mendes Tami. Isso já foi no dia... Já mandaram aqui para nós, do dia 26/6/2009, que foi protocolado e agora veio dizendo que foi aceita e que o nosso município receberá um trator traçado. Então eu quero parabenizar a nossa prefeita, que realmente ela está preocupada com aquelas pessoas que mais precisam. Aqui eu não vou ler tudo, mas eu estava lendo que é para aquelas pessoas que têm propriedade de pequeno porte e que não têm condição de ter o seu equipamento, o seu trator, enfim, os equipamentos que precisa para que ele consiga sobreviver no sítio e ter uma vida digna. Então, mais uma vez, quero parabenizar a nossa prefeita por essa conquista no valor de R$100 mil.
E também quero parabenizar o nosso presidente de sugerir aqui, para que esta casa estude com carinho a possibilidade de ajudar realmente os produtores rurais. Na realidade, os nossos produtores estão atravessando uma crise enorme, como nunca atravessaram na sua vida. Duas crises abateu nosso município. Uma é a crise mundial e a segunda é a crise local pelo fechamento e pelo não pagamento dos frangos que esse povo criaram e infelizmente não conseguiram receber até agora e não sei se vão receber. Então eu acho que nós, políticos, legítimos representantes do povo, nós devemos sim estudar uma possibilidade de fazer um projeto de lei autorizando a nossa prefeita a executar esses trabalhos, porque tem muitos que, mesmo querendo alojar, tendo pessoas interessadas em alojar frango, não consegue porque a estrada não oferece condição. E eles não têm condição de consertar as suas estradas para que consigam alojar esses frangos. Então eu acho que a propositura aqui do nosso presidente deve ser estudado com muito carinho, presidente. Seria isso, mas antes de concluir, eu quero dar a palavra para o vereador Emerson. 1 minuto, vereador, em a parte. Quando eu usei a tribuna na sessão passada, eu não coloquei, claro, cada um interpreta como quer. Acredito que tenha colocado como denúncia, sim, a venda de medicamentos. Mas em momento nenhum condenei as funcionárias lá. Os senhores estão querendo reverter a situação. O discurso muda. Até então ouvi anteriormente, no início aqui, nessa casa, fora de sessão, que ali os funcionários eram incompetentes, vagabundos. Eu defendi aqui os funcionários daquela instituição. Quando eu coloquei que havia ocorrido um óbito no hospital, a senhora, não conheço, chegou ao meu conhecimento, até então eu não averiguei, não denunciei. Bom, vereador, a parte se encerrou. Deixa eu concluir. Eu acredito que o vereador que está ocupando a tribuna não vai se importar. Mas ele tem um tempo ainda. É rápido. Eu vou cumprir o regimento que eu prometi para não extensar mais nesse assunto. A parte do vereador é 1 minuto e eu estou cumprindo. Então, retorna a palavra ao senhor. O senhor ainda tem mais 2 minutos só. Anote ali e passe. Não, na realidade, o vereador colocou nesta tribuna, vereador, mas é um caso grave. Se a gente não investigar que ocorreu um óbito no nosso hospital por falta de atendimento, então, vereador, eu acho que desvirtua o sentido de nós aqui representarmos o povo. Se nós não representarmos as vidas que estão morrendo por falta de atendimento, então não tem sentido. Então eu vejo desta forma, vereador. Quando a gente coloca alguma coisa, a gente coloca em dúvida o trabalho daquelas pessoas que estão exercendo a sua profissão. Nós aqui que somos representantes legítimos do povo, nós precisamos colocar as coisas quando a gente tiver uma certeza de que alguma coisa de errada está acontecendo. Do contrário, nós temos sim imunidade, mas nós respondemos pelos nossos atos. Nós respondemos pelos nossos atos. Nós não podemos falar o que pensa nessa tribuna achando que é impune. Existem danos morais. Vereador, por favor, não pode ser manifestado. Nós precisamos, gente, quando fazer uso da tribuna, para fazer uma denúncia ou falar de alguém, precisa ter a certeza de que aquilo realmente está acontecendo. Ou então, não afirmar, falar assim, ouvi dizer alguma coisa, porque do contrário,
Se você afirmar aqui, você responde por aquilo que você coloca. Entendeu? Mas eu estou dizendo de um modo geral. Eu não estou dizendo que o vereador veio aqui e falou isso e falou aquilo. Mas, de qualquer forma, eu quero aqui... Senhor vereador, encerrou o tempo do senhor também. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Eu consulto o plenário sobre a inclusão do projeto de lei número 56/2009. Então está incluso na ordem do dia o projeto de lei número 56/2009 do Poder Executivo. Passamos então para a ordem do dia em discussão e votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 56/2009 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio e termos aditivo com a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 56/2009 do Poder Executivo. Coloco em discussões os requerimentos. Só um minutinho aqui que está. Requerimento 61, 62 e 63 de 2009. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade os requerimentos 61, 62 e 63. Coloco em discussões as moções 66, 67 e 68. Não havendo discussão, eu coloco em votação as moções 66, 67 e 68. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade as moções 66, 67 e 68. Passo agora para a explicação pessoal dos senhores vereadores, inscrito no livro 5 minutos improrrogáveis no artigo 175 e no parágrafo 3º. O primeiro inscrito é o Newton Carlos Saliberti. Senhor presidente, nobres colegas, eu tive aqui umas respostas da prefeita, umas indicações que eu fiz nas sessões passadas, e fiquei contente, porque diz ela que vai fazer o tapa-buraco, o recap nas ruas que eu fiz as indicações. E também da terceirização do pronto-socorro. Isso é muitas folhas, até não ler ainda. Quanto às estradas, senhor presidente, que o senhor citou aí, de Granja, Pontes de Mataburro, foi feito. Ponte de Mataburro que mais quebra. Tinha que fazer isso mesmo, corredor. Só que as estradas particular, que para mim nunca foi particular, na gestão passada, eu tive um problema muito sério com isso. Eu só fazia as estradas quando o vereador chegava para o Zelão e falava: Zelão, vá fazer tal estrada. Aí o Newton Liberti podia fazer. Quando eu ia fazer por conta do prefeito e conta minha, que pediam para mim, que eu era o secretário, tinha vereador em cima. Eu acho que não tem nem que cobrar óleo, diesel, nada. Tem que fazer, porque o retorno é para o município. Com a parada das granjas, fechou loja, fechou padaria, a crise entrou no município nosso. Então não tem que cobrar nada, tem que fazer, tem que correr atrás. Está precisando aí, vão levar aí. O sitiante esparrama com o seu trator, leva o pedregulho. O que eu fazia? Levava à noite, escondido. Jogo de Copa do Mundo. Todo mundo assistindo Copa do Mundo, nós lá fazendo estrada escondido, porque os vereadores caíam matando em cima. Então eu acho isso, tem que ter essa lei, não para cobrar, essa lei para fazer. E desde janeiro que passou, a prefeita já era para ter mandado esse projeto para nós, que ela falava e eu conversava com ela na campanha: Newton, o que você queria fazer, nós vamos fazer. Espero que ela mande esse projeto é da casa, aqui nós vamos aprovar sim. Quanto
a parte que o Genor falou do trator, eu fico contente, Genor, vereador. Porque o Conselho, até vou ler, o Conselho Municipal Rural tem a autorização para ir tomar respectivo junto ao trabalhador rural. Pois na zona rural são divididos em 5 setores de bairros, que representam o Sindicato Rural, Associação dos Produtores, a CAT e o Poder Executivo. Ali formado com 9 representações titulares, sem seus respectivos suplentes. O Conselho, formado pelo João Valdrigue e o vice Eduardo Pavan. Eu espero que esse grupo trabalhe com vontade, mas está havendo um grande problema com o trator. O Carmo Oliva foi operado, um saiu, já faz 60 dias, o Carmo faz uma semana. Agora, vem outro trator traçado, mas não tem tratorista, então não vai ter. Eu espero que essa prefeita, o secretário competente, contrate urgente, com urgência, porque tem muitas taxas pagas que estão esperando, e o produtor rural, como diz o Genor agora, está passando por uma crise muito grande. E eu espero que seja em breve a contratação de 2 tratoristas, porque tem muita aração, porque agora, com tudo que está passando, todo mundo está reformando seu pasto. Não é grande produtor, não. Os grandes têm o trator. É os pequenos produtores. E que seja urgente, prefeita. Contrate 2 tratoristas, até vai ajeitando o terceiro, porque logo já veio o terceiro trator, para que não chegue o trator aí e não tenha tratorista, para que seja usado para o povo do sítio e o produtor rural. Era isso, senhor presidente, senhor vereador. Antes de eu passar a palavra em explicação pessoal ao vereador Divaldo Benedito de Toledo Escrito, eu solicito novamente a vereadora Eva que faça o favor de assumir meu lugar e conduza até o meu retorno, fazer o favor. Que assuma a presidência. Em explicação pessoal, a vereadora Edivaldo. Senhora presidente, nobres companheiros, motivo da minha fala, em primeiro lugar, como representante e vereadores, representantes diretos do povo, eu tive bastante pessoas que me questionaram a respeito desta obra aqui ao lado do nosso prédio, que seria então a obra do fórum. E por isso eu tive a intenção de fazer esse requerimento, pedindo para que a prefeita fale por que a parada estacionada desta obra, uma vez que já foi autorizado até para esta casa. E uma outra coisa que também preocupa é sobre aquele assunto que também eu já toquei na semana passada, a respeito da estrada que liga o município de Pereiras. Tendo em vista que o pedágio já vai abrir. Nós precisamos que essa estrada fosse... Não tem como ser impedida de ser arrumada, consertada, porque ela já faz parte do município e já não tem como impedi-la, pelo que eu fiquei sabendo. Então, nada mais justo do que a nossa prefeitura fizesse a nossa parte para poder, então, dar pelo menos um meio de fuga para aquelas pessoas que mais precisam aí desviar de pedágio, porque tem gente que ganha R$200 por mês para trabalhar no município de Pereiras, e ele não pode pagar esses R$200 de pedágio mensal. E isso é um protesto meu eternamente. Independente de qualquer coisa, eu bato nessa tecla sempre e peço com urgência. Na verdade, nós só falamos aqui até de uma denominação desta mesma estrada. Então, nada mais justo do que a gente coloque, sim, os nossos maquinários para que sejam efetuados esses reparos nessa estrada, que também não é pedir muito.
E era isso, senhora presidente e senhores vereadores. Na explicação pessoal, o vereador Dr. Antônio Miguel. Senhora presidente, senhores vereadores, existe um velho ditado que diz o seguinte: quem não sabe o que procura, não sabe interpretar o que acha. Eu acho que nós temos a prerrogativa da imunidade parlamentar, como disse o doutor Anselmo, de várias legislaturas, e como disse o vereador Agenor, também de várias legislaturas. É com ele que nós devemos aprender. O denuncismo não traz nada para a nossa cidade. O denuncismo não dá fruto nenhum. Portanto, eu, particularmente, não tenho nada com vereador nenhum. Se eu pedir que os vereadores que estiveram em Brasília foram levar os documentos e protocolaram, eu também quero acompanhar esses documentos pela internet, que é a coisa mais fácil hoje acompanhar. E se de fato eles fizeram um curso, não custa nada para nós vereadores o que eles aprenderam lá. Eu acho, para a Câmara de Conchas pagar para cada um dos vereadores em Brasília, ficar 5 dias, 4, 5 dias para assistir um curso, eu acho que é um absurdo. Portanto, senhor presidente, eu, na realidade, eu nem me lembro, mas parece que eu recebi, mas eu viajei, eu tive que comunicar a Vossa Excelência que eu viajei. E não ia, mas mesmo que não tivesse viajado, eu não iria a Brasília. Se estampou nesta sessão é uma prerrogativa que eu tenho de ser o mais velho. Eu sou o mais velho, mas não sou velhaco. Eu sou velho, mas não sou velhaco. Se eu estou aqui nesta Câmara, com a maior das boas vontades, ajudando a administração, ajudando até os colegas vereadores que, porventura, me perguntam alguma coisa que eu sei, eu imediatamente respondo, eu nunca me omiti. Portanto, senhor presidente, eu acho que essas denúncias devem ser feitas e devem ser formalizadas, como foi formalizada. Como também eu quero que se formalize a denúncia de que omissão de socorro. Por que só passarinho pequeno? Vamos pegar o passarinho grande também. Se é para pegar alguém, vamos pegar o grandão também. Porque o grandão que fez omissão de socorro. Não foi essas coitadas aí, que de bom alvitre, venderam o medicamento, achando que estava fazendo prestando um bom serviço, de repente recebem uma bomba desse jeito. Senhor presidente, só quero comunicar a Vossa Senhoria, que amanhã mesmo eu vou fazer uma representação, uma consulta ao Conselho Regional de Medicina. Porque, na realidade, nós estamos tendo um médico nesta cidade que vai no hospital, compra remédio para dar para as pessoas. É um concorrente sério comigo. Eu quero ver se existe penalidade para esse tipo de ação. E vou relatar tudo, inclusive eu quero pedir, se for possível, até uma cópia do boletim de ocorrência. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Antes de eu passar a palavra à vereadora Eva, como foi citada a questão da presidência, eu só quero deixar claro que foram os vereadores que foram para Brasília, com o recurso da Câmara, não foi pago nenhum curso em Brasília. Tá? A Câmara não pagou nenhum curso. Se eles aproveitaram o momento e fizeram o curso, foi com o dinheiro do bolso deles, não saiu com dinheiro público. E as despesas está para qualquer um que queira. Inclusive, já até para o jornal Comarca,
toda a relação de despesa e viagem, pode solicitar aqui, a gente vai estar encaminhando para estar colocando e divulgando, sim. Que eu acho que o dinheiro do povo é público, tem que ser divulgado. E é melhor, quando tem um jornal querendo, a gente não precisa pagar, sai de graça. Melhor ainda para a Câmara economiza mais ainda. Pode deixar que nós vamos fazer a prestação de conta. E eu convido a vereadora Eva Campos para fazer o uso da explicação pessoal. 5 minutos, vereadora. Pois não. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero parabenizar aqui o DNJ, que é o Dia Nacional da Juventude, onde jovens de mais de 30 cidades do estado de São Paulo, aproximadamente 3 mil jovens se reuniram no ginásio de esportes de nossa cidade no último domingo, em confraternização. E eu acho que um evento dessa forma é digno de receber elogios, né, pela organização, pela união, pela preocupação desses jovens em aprender e em fazer o bem. Então, né, eu quero parabenizá-los por isso, parabenizar os organizadores, que no dia de hoje nós vemos tantos jovens aí preocupados em fazer tantas coisas erradas, né, procurando tantas coisas que não são boas. E esses jovens, né, preocupados em aprender, em fazer o bem, e estar ali, né, a serviço de Deus mesmo. Então, eu, né, cheguei ali perto, pude observar, vi um movimento muito grande na cidade, e acho que eles são dignos de receber elogios, sim, que isso sempre possa estar acontecendo, né, em toda a cidade e em nossa cidade também. Então, era isso que eu queria parabenizar, senhor presidente, senhores vereadores. Convido para fazer o uso em explicação pessoal, o vereador Agenor Luiz de Souza. Senhor presidente, eu quero parabenizar a lembrança da vereadora Eva por lembrar desse encontro de jovens que teve domingo aqui e que eu tive o prazer de participar uma parte desse encontro, que esteve em nossa cidade aproximadamente 3 mil jovens. Esse tipo de encontro traz para a nossa juventude, numa idade que eles precisam de apoio, um esclarecimento muito grande, esclarecendo um monte de coisas que eles não sabem muito bem ainda definir, que são jovens da idade de 12 a 20, enfim, qualquer idade. Mas eu me senti velho lá, que não sou tão velho assim. Eu fui lá no ginásio de esportes, eu acho que eu era o mais velho que estava lá. Mas eu quero parabenizar também a organização das pessoas que... Eu quero parabenizar em nome da Inês Tomazella, que foi uma das pessoas que estava organizando o movimento. Em nome dela, parabenizar todos que ajudaram na organização do evento. E quando o nobre vereador Edivaldo falou a respeito da paralisação da construção do fórum, eu queria só esclarecer que o tribunal está pedindo a retificação, está querendo mais área para ser construído, alguma coisa nesse sentido. E nós já doamos esse terreno para o tribunal. E agora estão querendo mudar alguma coisa. Eu acho que nós, vereadores, para quê? Se tiver que alterar alguma coisa, então que eles devolvam o terreno para o município. Para fazer da forma que eles estão pedindo. Porque o terreno já foi doado para eles. E eles estão querendo... Eu não sei, eles estão querendo que mude alguma coisa. Se não me engano, o projeto vai ser reduzido, o projeto. Alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que nós, vereadores, juntamente com o prefeito, o vice-prefeito, então, que peça a devolução do terreno para que a gente acerte da forma que eles estão pedindo. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Em explicação pessoal, convido o vereador Emerson José Fechner. Senhor presidente, senhores vereadores, é isso que eu espero de um líder de governo. Explicações do que é colocado aqui, do que é levantado. Não um simples papel de pão aí, colocar que foi, viajou, conseguiu, mas eu quero ver fato concreto.
Estou na torcida para isso. O senhor pode ter certeza. Apesar de distorcerem aqui o trabalho desse vereador. Admiro, respeito todos os companheiros aqui. Tenho uma admiração enorme pelo nobre companheiro vereador Antônio, apesar que eu acho que ele não me vê como companheiro. A cultura do nobre vereador. Mas em tudo que foi colocado aí, explanado, respeito tanto o senhor vereador, que eu estou pagando um preço alto pelos votos obtidos, conseguidos, e eu estou me sentindo perseguido politicamente. O que eu tenho feito é cumprir com as minhas obrigações como parlamentar. Em momento nenhum desrespeitei ninguém aqui nessa casa. Muito pelo contrário. Respeitei tanto o senhor que até coloquei 636 votos, acho que foi o número de candidatura do senhor. O que eu coloquei aqui, as questões levantadas, eu não quis ofender, comprometer. Não é à toa que eu não corri atrás de nenhuma assinatura. Não pedi apoio, está aí. Foi colocado, está na mesa. Isso aconteceu anteriormente, um outro assunto, infelizmente na mesma instituição, no hospital. Mas eu estou surpreso com o jogo político. O discurso muda. Impressionante. E eu estou achando que a perseguição está sendo tão covarde que eu vou até colocar algumas coisas aqui. Diz que tinha um ônibus que viajava, transportava pessoas, não sei se para uma igreja. O ônibus parou. Culpa do vereador Emerson Fechner. Nem tinha conhecimento disso daí. Manutenção das estradas rurais. Diz que a prefeita não faz manutenção porque o vereador Emerson Fechner a persegue. Não deixa levar pedregulhos para as estradas. Uma denúncia feita pela administração passada, pela Câmara passada, a qual tem vereadores presentes, denunciou e assinou. E o vereador Emerson Fechner é culpado de não ir pedregulho nas estradas, a qual sempre trabalhou para os produtores rurais, aonde apareceu toda a sua representação, me apoiaram de corpo e alma, à frente de trabalho, que eu venho questionando. Foi uma maquiagem. Como que mais de 400 pessoas se inscrevem e é direcionado para meia dúzia? É feito um edital e contrata, sem publicar um novo edital, favorecendo algumas pessoas. Isso é denúncia? É denúncia. Não sei, ou é colocação? Eu acho que eu tenho esse direito. Doação de frutas para o AMA. Um empresário da cidade, meu amigo, doava gentilmente algumas frutas para aquela instituição, orfanato. Cortaram a doação porque tinha um vereador que ia denunciar. Esse vereador Emerson Fechner. Nem tinha conhecimento disso. É uma covardia. O pai do vereador Emerson Fechner, vereador, deixou de pagar, vereador, acabou o tempo, os médicos ou as contas do microfone, hospital. Por favor. Em explicação pessoal, o vereador Lucas Francisco Sebastião.
Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de deixar registrado nesta casa, nesta noite, duas indicações que eu fiz de operação tapa-buracos no nosso município. Uma na rua Etelvino Cortês e a outra na rua Romualdo Albino Balestrin. As operações tapa-buracos no nosso município estavam caminhando muito bem, mas parece que nos últimos 15 dias aí teve uma parada, um estacionamento. Então, que assim que retome a operação, que seja visto com mais rapidez estas indicações deste vereador, porque nós fomos eleitos pelo povo, o povo confiou e votou no dia 5 de outubro do ano passado, do qual já fez um ano, para que nós legislemos a favor do povo, ajudando o poder público no que é necessário e no que cabe ao vereador. Acho que é isso que o povo espera desta Casa de Leis nesses 4 anos. E não certos tipos de rinchas políticas. Isso o nosso povo já está cansado de ver. Cansado. Com certeza nós somos e seremos, estamos aqui para fazer a diferença nesta Câmara Municipal. E não para sermos, não desmerecendo os vereadores das antigas legislaturas, mas como aconteceu com algumas câmaras passadas. Gostaria também de parabenizar a senhora prefeita e a Secretaria da Cultura pelo apoio que deu ao encontro aí já citado, ao DNJ, encontro arquidiocesano da Arquidiocese de Botucatu, no qual tivemos também a presença do nosso arcebispo, Dom Maurício. Encontro esse que acontece a nível de Brasil, Dia Nacional da Juventude, quando a juventude para fazer aí a sua homenagem, a sua paralisação, para dizer, eu estou aqui, eu também acredito em Deus. Então, agradecer à Prefeitura. Só tivemos um contratempo com relação a esse encontro, que foi o banheiro da Praça Tiradentes fechado. Quem estava lá, esse encontro deu-se início na Praça Tiradentes, a senhora prefeita estava lá, eu também estava lá, e infelizmente o nosso banheiro estava fechado. E eram 3.000 jovens querendo utilizar o banheiro e não tinha. Então, mas o meu nobre companheiro Divaldo já fez um requerimento querendo informações com relação ao início das obras da Praça Tiradentes, e os banheiros estão incluídos nessas obras. Então, com certeza, a senhora prefeita está analisando, junto à sua assessoria, do início das obras, e com isso, o melhoramento do nosso município para os munícipes com relação aos banheiros públicos. Queria também deixar parabenizado nesta noite a nossa Banda Lira Antoniana, centenária já no nosso município, pela sua escola de música gratuita que vem prestando aos nossos munícipes, né, formando novos músicos em nosso município para brilhantar também a nossa Banda Lira Antoniana. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Senhores vereadores, eu gostaria de deixar registrado que eu acho que o papel do vereador, dentro do nosso regimento, dentro da nossa lei orgânica, tem que atuar em várias funções. A principal função dele não é de só aprovar a lei, é de fiscalizar, de buscar recursos e buscar oportunidades. Eu estou vendo que está virando muito debate, e eu vou, sim, essa semana para a rádio, e vou dar a explicação. Porque os gastos dessa casa não são muito com viagem.
viagem toda a legislatura passada e anterior teve. Alguns vereadores saíram mais do que os outros. É diferente. Existe um limite, existe um orçamento que deve ser cumprido. Os gastos que não estão nesse orçamento não foram pagos. Existem despesas que foram realizadas e não foram ressarcidas, porque o presidente e a mesa diretora estão muito atentos. E quero dizer que, apesar dessa mesa diretora ter adquirido o carro, fazer o plano de carreira para os funcionários, ter investido em imóveis, ter terminado a obra passada, ter concluído a obra, ter modificado muitas coisas e estar regularizando a atual situação dessa Câmara, que ainda nem a averbação desse prédio existe no terreno, nós estamos com uma economia de caixa hoje de 250 mil, mais do que nós devolvemos, já para o município, em torno de 270 mil. Será uma das maiores devoluções nos últimos anos ao município. Então, só gostaria de deixar claro que está sendo bem administrado, que os gastos estão sendo bem feitos, os contratos estão todos com licitação. Nenhum contrato foi sem licitação ou com direcionamento. Certo? Não estou dizendo que isso houve nas vezes passadas, só estou dizendo a situação. Então, quando eu vejo o comentário que os gastos estão muito, isso, aquilo, não. Os gastos são aquilo que foram precisos ser feitos. Cursos para vereadores ainda não foi pago, mas para os funcionários foi sim. Nós queremos funcionários atualizados e preparados para o futuro. Eu, como presidente, eu estou de passagem. Eu não fiz nenhum curso e não vou fazer. Eu simplesmente participei de alguns cursos gratuitos que foram fornecidos junto com funcionários. Mas pago, não. Então eu deixo a imprensa, a quem quiser solicitar cópia de notas, e quero comunicar também que estarei elaborando no site a despesa de todos os vereadores, que toda a saída dos vereadores com carro vai ser disposto, sim, é que a gente precisa criar um programa que não é só por uma planilha lá e não tiver nenhuma manutenção, nós vamos pôr sim a manutenção. E quero lembrar que despesa todo vereador dá para essa casa. Porque aquele que não viaja, mas também não busca recurso, ele está recebendo. Então todos geram despesa e todos gastam dinheiro público. Gostaria de encerrar a sessão, marcando a próxima. Antes de encerrar a sessão, gostaria de comunicar, senhores vereadores, que segunda-feira é feriado, tá? E não haverá expediente nessa casa. E gostaria também de encerrar a sessão, marcando a próxima para o dia 4/12/2009, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras.